Vocês também têm esse achismo, não sei, não vou falar achismo, mas de saber que, por exemplo, esses fenômenos, no caso lá da Operação Prato, né? Parece que aumentam de tempos em tempos, né? Parece que passa uma época e daqui a pouco começa forte, assim como o lance lá do chupacabra, assim como o lance das luzes lá dessa região aí, desde da ilha de Marajó até lá no Maranhão, que nem eu falei, né? Que ela lá, Barreto, foi até lá para pesquisar esses assuntos. Vocês acham que tem um motivo para que aconteça de época em época? O que de fenômeno acontece aí? Começa você dessa vez, Júlio. Olha, cara, o motivo fica difícil você falar qual é o motivo, né? Mas é uma região que tem muita incidência e que continua tendo. Uhum. Só que eu acredito que não da forma como foi anteriormente, no caso da Operação Prato, né? Sim. Fala, Arthur. Bom, é isso que o Júlio falou. Esse fenômeno ele já existia muito antes dos militares irem para lá. Uhum. Na realidade, os militares eles foram para lá numa tentativa de acobertar e, vamos dizer assim, camuflar o pânico que estava atingindo a população das cidades pequenas lá, como foi o caso de Colares. Sim. Então, eu acho que a tentativa na realidade era essa, porque eles já deveriam estar monitorando isso já desde antes. E me parece o seguinte, hoje não se documenta mais, mas no passado os ufólogos documentavam as ondas ufológicas. Essas ondas elas ocorriam de 18 em 18 meses ou 18 em 20 meses. E elas costumavam durar de 3 meses até, às vezes, 4 meses, 6 meses. E eram chamadas ondas ufológicas. E elas tinham uma característica endêmica. Elas aconteciam em algumas regiões por um período curto, 3, 4 meses, e só naquela região. E aí depois, às vezes, elas migravam para outros lugares. E com o passar dos anos, os ufólogos não se preocuparam mais com isso. Até hoje é assim. Sim. Aquela incidência alta que nós tivemos por algumas semanas no sul, no ano passado, ela não foi acompanhada. Mas tudo indica que aqueles objetos começaram no sul, mas depois se espalharam em várias regiões do Brasil. Uhum. E ninguém se preocupou em documentar isso, em confirmar essa informação. Hoje a tecnologia, ela ao mesmo tempo que ela ajuda, ela também atrapalha um bocado. Porque as pessoas ficam só pesquisando nos computadores. Sim. E não vão para campo justamente para fazer esses registros aí e poder documentar e apresentar para o público, né? Sim. No meio então, dos... Quer dizer, pode falar. Pode concluir. Existe uma subinformação. A informação ela é subnotificada. Mas você acha, Arthur, que... você acha não? Você lembra se no meio dos ufólogos que vocês andavam ou obtinham informação dessa época, era mencionado a causa desses períodos? O porquê que tinha esses períodos? Não. Isso aí, se você for olhar pelo olhar de bom senso, não tem como saber. Uhum. Não tem como. É difícil. Talvez
Talvez eles venham aqui numa época do ano que a rotação da Terra permite um maior trânsito de ida e vinda. O alinhamento, né, de alguns planetas. Exatamente. Talvez seja por conta dos buracos de minhoca em determinada época do ano, em determinadas condições, é mais propício para eles utilizarem esses atalhos dimensionais. Aí é só especulação, a gente só pode especular. Claro. Mas é uma especulação que é plausível, né? Porque... É plausível, é coerente, né? Mas... Se tem, de tempos em tempos, né, aparecem esses fenômenos, é por algum motivo, né? Se não precisasse de alguma causa, eles apareceriam sempre, ou não apareceriam, né? Mas esse lance de alinhamentos planetários, buracos de minhoca, portais, né? Para a pessoa entrar e sair sem precisar, talvez, vir pela entrada do planeta, né? Pelo espaço, mas pode aparecer dentro da água, dentro de cavernas e assim por diante, né? Então isso que chama... Oi, pode falar, Arthur. Ô Cleiton, você me lembrou uma coisa. Diga lá. Existem outras motivações que coincidentemente acontece maior número de OVNIs que estão relacionadas às guerras e estão relacionadas às catástrofes climáticas. Sim. Todas as grandes catástrofes, por exemplo, aqueles tsunamis no Japão, foram documentados vários OVNIs na região. Verdade. Agora na guerra da Ucrânia, essa guerra absurda aí, que a Rússia promoveu contra a Ucrânia, também há uma incidência aumentada, documentada seriamente, de vários OVNIs vistos na região. Tem um bocado de fake aí na rede social, dizendo que os OVNIs estão lá, mostrando imagens duvidosas, mas aí já seria uma certa contaminação. Mas que existiu e existe ainda a presença de OVNIs lá na região do conflito, isso é certo. Com certeza. Então, quer dizer, existem outras motivações para esses seres aparecerem com maior frequência. Você acredita na mesma teoria do Arthur, Júlio? Sim, com certeza. Com certeza. Porque não tem como você precisar isso, né? Por exemplo, existem dados que o número de índice de avistamentos, quer dizer, o índice de avistamentos aumenta na lua nova, que é uma lua que a incidência é maior, mas é uma probabilidade, é uma estatística, né? Mas a gente não é aquela coisa exata. A lua nova é quando não aparece a lua, não é isso? Sim, sim. Então, não seria porque o céu fica mais escuro e as luzes ficam mais perceptíveis aos olhos humanos? Sim, eu acredito que sim. Favorece, né? Sim. Não tem a luz da lua para atrapalhar, né? O Arthur falou, eu acho que deve ter condições que favorecem essa entrada aqui no planeta, no nosso sistema solar. Então, eu acredito que seja isso. São condições mais favoráveis que facilitam esse acesso. Eu comecei a pensar nisso desde quando a gente teve a oportunidade de falar com o Carlos Alberto Machado, que é o pesquisador lá do lance do chupacabra, né? Aqui no Brasil, e junto com os escritores e pesquisadores latino-americanos, né? Eles trocaram uma figurinha e também tem esse mesmo pensamento, né? Porque de períodos em períodos, de 3, 4 meses, depois cessava, não parecia aquele monte de gado empilhado, de cabrito e até pessoas, né? Tem, para quem quiser ouvir lá, vai lá na entrevista Estranha Colheita. Estranha Colheita, que eu ia falar colheita maldita, Estranha Colheita, que é
feito, a entrevista que a gente fez com o Carlos o Alberto... livro do Carlos Machado. Isso. E a gente colocou de nome aqui do episódio também. Você pode ver o Carlos falando de pessoas, inclusive, né? Pessoas que morreram de uma forma muito estranha. E assim como os animais encontrados sem a face, sem partes do corpo, essas pessoas também estavam, né? Bom, sobre esse assunto, vocês querem acrescentar mais uma coisa para a gente mudar aqui? Eu queria acrescentar o seguinte, que quando existem as catástrofes, já foi documentado a interferência desses aparatos. Por exemplo, na usina nuclear lá de Fukushima, quando ela foi atingida pelo maremoto, lá pelo tsunami, o que é dito é que as consequências seriam muito mais graves. Mas os OVNIs interferiram. Olha só. Inclusive existem vídeos fidedignos de OVNIs sobrevoando a usina de Fukushima. E aí essas consequências acabaram sendo minimizadas. Da mesma forma que no passado também eles interferiram em Chernobyl. Quando aconteceu o acidente nuclear lá em Chernobyl, o que é dito é que as consequências da radiação elas seriam muito mais graves. Mas eles interferiram e minimizaram os resultados, as sequelas da radiação, né? do acidente em si, né? Sim. Quer falar, Júlio? Não, é isso que o Arthur falou, cara. Porque eles monitoram o nosso... Isso para mim é certo que eles monitoram o nosso planeta, porque eu acredito que se houver algum problema nuclear maior do que já houve, eu acho que vai afetar muita coisa aí no universo, até no sistema solar. Sim. Então eu acho que eles têm essa preocupação com o ser humano, sim, da gente chegar a um extremo de uma terceira guerra, né? Sim. Uma guerra nuclear, eu acho que não vai ser bom para ninguém, né? Não, e também tem aquela teoria, né? Tem até o lance de que eles não vêm de fora, não vêm da Terra. Eles estão aqui no planeta Terra, porém estão em outra frequência de luz, né? Ou seja, se a gente soltar uma bomba aqui, eles também serão afetados, né? Assim como se eles soltarem em outra dimensão, eles estão no planeta Terra, desculpa, eles estão no planeta Terra, porém estão em outra dimensão, né? E seriam prejudicados com uma bomba soltada pelos humanos, né? Assim como nós seríamos prejudicados se eles lá do outro lado soltassem também uma bomba, né? Então... Foi bem lembrado que hoje tudo indica que uma grande maioria desses OVNIs que a gente vê, eles não vêm de fora. Eles já vêm de instalações aqui mesmo. Também acho. Inclusive instalações que provavelmente existem há milênios, muito anteriores à nossa civilização. Tudo indica que já existem instalações desses seres há muitos milênios e ainda tem outros grupos que ainda vêm de fora. Então, quer dizer, são várias origens, né, desses seres que estão por aqui. E tudo indica que a Terra ela é preciosa. Como o Júlio falou, eles provavelmente não vão permitir que ocorra um conflito nuclear com consequências desastrosas para o planeta. Sim. A bomba foi feita para não ser usada, né? Para botar medo, exatamente, né? Mas a gente nunca sabe quem que tá lá, o doidão que tá lá apertando o botão, né?